Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är min nya hemmaadress. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Sejam bem-vindas também todas as pessoas aí que escutam a gente durante esses 4 anos de podcast, já não sei mais, eu tô perdido nessa introdução. Aqui quem fala é o Edu, só pra manter a tradição de sempre esquecer de me apresentar. Hoje eu lembrei, Ramon. Muito bem, Edu, estamos melhorando. E já adiantando, eu já falei o nome do Ramon e não apresentei ele, olha que legal. Fala aí, galera, Ramon, estamos aqui mais uma sexta-feira, Edu, apresentando um tema bacana, muito bacana. Exato. Toda sexta-feira a gente tá aqui, né, cara? Esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. O ponto, no caso, é de bater o ponto... Não vou fazer essa piada. Não. Deixa quieto. Putz, meu Deus. Mas, amor, a gente tá com um convidado aqui na sala, cara. Olha só. Boa, salve galera. Aqui quem tá falando é o Rafael. O pessoal costuma me conhecer aí como Albino dentro da comunidade de desenvolvimento, comunidade ágil. Eu sou o convidado da vez aí e espero, junto com todo mundo aqui, compartilhar um pouquinho de experiências aí do que eu tenho observado sobre desenvolvimento de produtos, desenvolvimento ágil e métricas. Atualmente, eu sou diretor na plataforma Tech. A PTech, acho que muitas das pessoas que estão aqui na audiência devem conhecer aí da comunidade Ruby, da comunidade Rails, por conta do Elixir também, né, que foi a linguagem que o Valim, que é um dos sócios, acabou desenvolvendo lá em 2013. E, enfim, acho que vai ser um papo super bacana aí pra gente falar sobre desenvolvimento e bora lá. Muito bom. Já deu uma baita apresentação aí, né? O Albino já se apresentou. E a ideia é a gente falar sobre isso que o Rafa comentou, né? Sobre métricas de desenvolvimento, para que serve, onde vivem, né? Que tipos de métrica a gente pode ter, quais são aquelas que a gente deveria não ter, né? Também acho que é importante, né? Mas a gente vai aprofundar nesse tema hoje, certo? Exato. Beleza, então bora pro nosso muralzinho e já a gente volta. E olha só o que chegou, Ramon. Chegou o nosso muralzinho dos recadinhos de toda semana, na sua timeline quentinha. Olha só que maravilha. O muralzinho, Ramon, é aquele lugar que a gente cola os post-its, as fotinhas, as coisas que a gente gosta, né? Exatamente. Vamos colar o primeiro post-it maravilhoso, então? O que você acha? Vamos, o post-it que faz um barulhinho quando a gente cola no mural, né, cara? Faz tim, 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 né? Exatamente. E o primeiro post-it que a gente vai colar é do nosso patrocinador, a Revelo, olha só. Olha aí. A Revelo que vem com uma plataforma que é diferenciada aí para contratação. Então, se você tá procurando o seu trampo, entra na plataforma dos caras lá, que eles têm um serviço diferenciado, você pode acompanhar, você tá no controle da situação ali, Edu. Então, se você tá procurando um trampo novo aí, entra lá na Revelo que os caras são, nota 10. Olha só, muito bom. Então, não perca essa chance, entre lá, revelo.com.br. E, Ramon, tem um outro post-it aqui que faz tchim quando a gente coloca aí no mural, que é a Cubo Networks, cara. Então, se você tá querendo trabalhar numa startup bacana, né, um lugar maneiro aí, descolado, que tenha um clima agradável, flexibilidade, tudo mais que a gente ouve por aí, né, essas facilidades todas aí, essas coisas boas que as startups têm trazido para o ambiente de trabalho, tem a Cubo Networks, que é uma plataforma de vagas do Cubo, né. Então lá você vai encontrar vagas super legais, assim, de startups, e com certeza você vai achar, depois de, né, procurar aí certinho na plataforma, tem um filtro, tem busca, tem tudo mais, você consegue achar a sua vaga bacanuda numa startup, né, Ramon? Exatamente. E por último, mas não menos importante, tem os stickers devs aí sempre com a gente, sempre do nosso lado. Essa galera que faz uns stickers maravilhosos aí sobre o mundo do desenvolvimento, pode entrar no site dos caras lá, tem de tudo, Edu, tem de tudo, mas tem também, sabe o quê? Tem cupom, olha só. Meu Deus do céu. Tem o cupomzinho ainda, 15%, Dev na Estrada, entra lá, faz sua comprinha, garante lá os seus stickers pra colar nos seus adesivos, no seu notebook e
E é isso aí. Muito bem, muito bem. E agora a gente vai para aquilo que interessa, né, cara? Assim, para todos que estão ansiosos e ansiosas aqui, né? Que é o nosso episódio, certo? Exatamente. Então, partiu o episódio. Voltando aqui pro nosso episódio de hoje, né? Então, eu sempre faço aquela pergunta já no começo do episódio, assim, né? Pra dar aquela chacoalhada nas pessoas, né? Pra desconcertar já no começo. Já vamos desconcertar no começo, né? Porque deixar pro final, por quê, né, cara? Eu sou ansioso, eu tenho ansiedade. Mas uma pergunta que a gente podia já começar nesse programa, né? As métricas de desenvolvimento, assim, né? Dá pra quantificar o processo criativo, né? Porque partindo do pressuposto que desenvolvimento também tem aí uma parte criativa, né? Vocês acham que dá ou não? E aí abre a discussão desse episódio aí. Pergunta capciosa aí, Ramon, vou deixar pra você, né? Eu sou convidado, então eu vou deixar pra falar depois. Olha aí, cara! Mandou beizaço, Ramon. Mandou beizaço, é isso mesmo, cara. Isso aí, gostei. Acho que essa é a postura mesmo. Cara, minha opinião é de que eu acho que por mais que a gente consiga extrair uma métrica pra fazer um entendimento de como aquele time ele tá se desenvolvendo, porque eu acho que o lance dos times de desenvolvimento, eu acho que essa que é a grande parada, eles estão sempre se desenvolvendo e a gente precisa entender esse momento de desenvolvimento. Então, eu acho que a gente não vai conseguir chegar numa medição muito precisa, né, pra dizer, a gente até faz a brincadeira, a gente não vai chegar numa medição precisa sabendo que, puta, esse time aqui, nessa esteira de desenvolvimento, sai 22 features a cada X tempo, sabe? Eu acho que essa talvez não seja uma medição que a gente vá conseguir fazer e nem acho que ela seja válida, mas eu acho que a gente consegue de alguma maneira, acho que existem ferramentas, né, para que a gente possa fazer essa medição do desenvolvimento desse time, para entender se esse time, puta, ele tá evoluindo ou de repente ele chegou num platô ali de performance e produtividade e a gente, sei lá, precisa fazer alguma coisa diferente ou precisa entender melhor ou não, é isso mesmo que a gente quer, sabe? Eu acho que é possível pero no mucho, sabe? Eu acho que a gente consegue, mas acho que tem um pouco ali um pouco do feeling, um pouco de tentar entender melhor o contexto, tá dentro do time e tal. Acho que rola um pouco disso, mas óbvio, essa é a minha opinião não técnica sobre o assunto. Boa, eu acho que realmente essa questão de conseguir medir o trabalho, né, do conhecimento, que é principalmente quando a gente tá falando de criar código, criar funcionalidades, resolver problemas através de software, é um baita de um desafio. Eu tenho uma opinião de que, na realidade, se a gente acaba não medindo as coisas, a gente não consegue entender onde existem oportunidades de melhoria. Então, assim, poxa, um time saber como tem sido a cadência de entrega ou quanto tempo as coisas têm levado para serem concluídas, isso não necessariamente deve ser usado para meio que comparar as pessoas ou cobrar as pessoas, mas se eu tô interessado em saber se existe alguma forma de fazer as coisas mais rápido, de aumentar, sim, a produtividade, né, daquela equipe, as métricas, elas podem ser excelentes aliadas, assim. E ainda mais quando a gente tá falando também do aspecto técnico, né? Porque, poxa, conseguir passar, por exemplo, um analisador de código para saber se eu tô inserindo ou aumentando o risco de inserir bugs ou aumentando a vulnerabilidade daquele código que eu tô colocando ali, né, em cima da master ali do meu código, isso acaba sendo algo super importante, porque no final das contas, eu sempre brinco, né? Nós que trabalhamos com desenvolvimento de software, nós somos pagos para resolver problemas e não para criar problemas, né? Então, quando a gente, por exemplo, começa a perceber e começa a correr riscos, né? Quando a gente começa a colocar código de não tanta qualidade no ar, assim, e quando algumas métricas, elas podem, né, nos expor se a gente está colocando ou não, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, por isso, sim, medir é importante, mas o que está por trás do medir, eu acho que é mais importante ainda, que é esse senso de evolução, esse senso de onde nós podemos fazer o nosso trabalho melhor. Muito bom, muito bom. Cara, eu nem tenho muito o que acrescentar, eu também concordo com você, né? Eu acho que tem coisas que eu acho que são
são necessárias pra gente poder ter até uma visão, né, cara, uma visão de saúde do nosso time mesmo, né, do time que a gente tá atuando, assim, né, até pra gerar alguns insights, né, mas assim, no geral, até o lance do processo criativo que eu falei, né, como metrificar isso é um ponto que é um desafio mesmo, assim, no geral, né, porque você tem até algumas ferramentas pra tentar tirar essa subjetividade dessas medidas, assim, no geral, né, o que eu tô querendo puxar, na verdade, é até um pré das métricas, né, que muita gente ainda usa o lance das estimativas como pontuação pra ter até uma previsibilidade das coisas e aí poder saber quanto que eu encaixo de coisas aqui. Qual que é a visão que vocês têm também disso, assim, né? Porque esse é um tema que muita gente me procura até pra falar, cara, mas como é que vocês fazem aí no Get Ninjas aí pra medir complexidade das histórias que vão entrar ainda, estimar histórias, né? Como é que isso rola, né? E qual que é a visão que vocês têm a respeito disso também? Acho que agora, aproveitando aqui o gancho com relação às estimativas, eu particularmente acho que estimar é algo que faz parte da natureza das pessoas, principalmente quando a gente está falando em ter que responder perguntas do tipo, poxa, quando que você vai entregar essa funcionalidade ou quando você vai conseguir entregar esse tipo de produto. Então, assim, quando a gente parte de um ponto, né, do nada e a gente precisa de alguma forma oferecer para outra pessoa algum tipo de segurança com relação a prazos e se vai, né, ser possível cumprir aquele prazo, acho que as estimativas elas acabam fazendo parte. O que eu sempre gosto de dizer para as pessoas é muito cuidado, porque se você estiver utilizando mais tempo do que o necessário para estimar, tem um problema aí, entendeu? Acho que a questão maior se você, por exemplo, está com um processo super complexo para conseguir chegar em um número que você já sabe que vai ser completamente um chute. E aí eu sempre adoro fazer a analogia que fazer estimativa é como se você estivesse chutando uma bola, para quem gosta de futebol, uma bola da linha do meio de campo e tentando acertar o gol, né? E aí, quando a gente fala de toda essa pegada das métricas, é como se, a partir dos dados históricos que nós vamos coletando das equipes, nós começamos a levar essa bola para mais próximo do gol, porque a gente começa a ficar um pouco mais acurado com relação à estimativa, porque a gente tem uma referência sobre como tem sido o nosso passado, e a partir disso fica muito mais fácil prever o futuro, né? Ou pelo menos o futuro ele fica muito mais condizente com relação ao que foi o passado, enfim, dado que o time começa a amadurecer e começa a conhecer o problema que tem para resolver. Então, assim, estimar às vezes vai ser necessário, o cuidado com relação a ter técnicas muito complexas para fazer estimativas, e aí fica aquela máxima, assim, existem hoje várias alternativas para quem acha que estimar ainda tá preso a Planning Poker, aí, por favor, Planning Poker não. As métricas e os dados históricos podem servir aí como uma bela de uma referência para ajustar essas estimativas para poder chegar e dar esse prazo ou dar uma visibilidade com relação a prazo. Acho que essa é um pouquinho da visão que eu tenho. E você, Ramon? Cara, puta, eu tô muito feliz com esse momento, cara. Finalmente alguém falou o que eu tava pensando, cara, pelo amor de Deus. Cara, é isso, sabe? Quando a gente vai estimar ou vai tentar olhar pra alguma coisa que a gente precisa fazer, a gente tem essa mania de dar aquele tiro, né? Então eu vou até aproveitar a analogia que você usou do gol. Então, puta, a gente tá lá no meio de campo e tá tentando imaginar como é que vai ser quando a bola chegar lá do outro lado do campo. Quando, na verdade, é muito mais eficiente, é muito mais prático, é muito mais assertivo você aprender com o passado. Puta, como é que meu time tem jogado nos últimos jogos? Será que o meu time tá chutando do meio de campo e tá acertando? Porque se ele estiver acertando numa taxa boa, cara, não necessariamente quer dizer que o próximo chute ele vai acertar. Então, cara, vamos olhar pro passado, vamos aprender, sabe? Vamos olhar para as nossas métricas, já que é o tema desse episódio, e vamos tentar aprender alguma coisa com isso pra saber se de repente essa funcionalidade não é um pouco parecida com aquela outra que a gente fez, ou com aquela outra história, ou com aquele outro épico, ou com aquela outra necessidade, e aprender com isso pra que o chute ele seja mais assertivo. Então, de repente, você, puta, cara, beleza, aprendi que eu não preciso chutar daqui do meio de campo, eu posso chegar um pouco mais perto, entendeu? Então, a gente tem essa mania, né, de olhar e projetar lá na frente pra tentar entender, quando a gente, na verdade, deveria olhar pra trás como que a gente já tomou determinadas decisões pra aprender com essas, pra refletir isso no futuro, né? Então, eu tô muito, muito de acordo com essa linha. Muito bom, muito bom. Eu também concordo 100%, né? Acho que tem várias analogias dessa, além do chute no gol, tem
aquela clássica do barquinho à vela, né? Que a praia tá na sua frente, né, cara? Mas você vai construindo tanta coisa aí no caminho que até a galera de produto usa bastante isso, né? E aí, como que você vai estimar chegar lá na praia, né, cara? Então, dá pra também fazer um paralelo com essa analogia aí, né? E na minha opinião, assim, já eu saindo um pouco do papel de host aqui, dando um pouquinho da minha opinião, né? Tem sim, eu acho que como a gente fazer alguns chutes menos, como que eu posso dizer? Menos arriscados, talvez, né? Porque isso tudo vai depender, acho que da maturidade que o time vai criando, de entender como que os sistemas funcionam, ter um histórico um pouco maior, né? Sempre no começo é ruim, né? Mas depois isso vai melhorando, né? E aí eu fiquei até na curiosidade, aí, o que você sugere pra galera que usa ainda Planning Poker? Qual que é a sua sugestão aí, cara? Até pra gente dar uma luz pro fim do túnel pra galera aí, né, Rafa? Boa. Eu sempre comento que, assim, o Planning Poker, ele é uma bela ferramenta quando a gente tá precisando gerar entendimento, principalmente quando a gente tá falando sobre, complexidade e tá falando sobre incertezas que giram em torno de um determinado domínio de problema. Então, assim, para gerar esse consenso, é uma ferramenta linda, maravilhosa e, fomenta o diálogo. Só que quando a gente começa a amadurecer como equipe, e aí olhando muito para essa questão de, estimativa, de fato ter uma ideia de tamanho, né, de esforço que vai ser necessário para construir aquela funcionalidade ou aquele artefato de software, assim, ou até mesmo aquele produto ou parte daquele produto, aquele épico, tem uma matrizinha que eu particularmente curto bastante, que ela acaba combinando dentro do eixo horizontal complexidade, e aí indo para uma linha mais lógica e básica de pensar numa complexidade pequena, média e grande. E aí a referência que eu sempre gosto de trazer para as equipes defina dentro dessa régua o que significa uma complexidade pequena. Então aí a referência que eu sempre gosto de citar coisa complexa, coisa pequena, né, que tem uma complexidade pequena, leva até 5 dias. Coisas que são médias levam entre 5 dias e 10 dias, ou 2 semanas. E coisas que tem uma complexidade maior, assim, são grandes, vão levar mais do que 2 semanas ou mais do que 10 dias. Então, dentro desse eixo horizontal, a gente consegue ter uma ideia de quanto vai ser necessário de esforço para conseguir implementar aquela funcionalidade, e dentro do eixo vertical a gente coloca o que seria incerteza, e aí também dentro de uma escala de pequeno, médio e grande, e aí olhando um pouco essa incerteza tanto numa perspectiva de negócio quanto numa perspectiva técnica, e aí também voltando a definir o que seriam critérios para uma incerteza pequena. Se a gente sabe fazer isso com as mãos nas costas, já domina a tecnologia que está por trás e já tem uma consciência de negócio, beleza, é pequeno, é baba, né, bem mamão com açúcar. Se é uma coisa que a gente tá ainda dentro do domínio que a gente tem tecnológico e tudo mais, mas já começa a ter aquele tipo de dúvida de, talvez tenha que fazer uma integração mais complexa, ou talvez tenha uma regra de negócio ali que a gente não tenha tanto domínio, mas ainda tá dentro daquele escopo que a gente tá acostumado a atuar, uma incerteza média. Pensando numa incerteza grande, é aquele tipo de coisa que, assim, é furada. Cuidado, Bino, porque isso vai trazer algum tipo de... vai demandar esforço, vai demandar energia do time, e o time pode ficar patinando. E aí, obviamente, tudo que tiver com grande incerteza ou grande complexidade, a gente tem várias estratégias aí de fazer provas de conceito, spikes e coisas do tipo, para tentar pegar aquela demanda e reduzir essa incerteza. E aí também eu sempre falo pra galera, se vai trabalhar em cima de uma spike, coloca um time box em cima daquilo para garantir foco, né, para também o pessoal não se perder. Então, por exemplo, essa, Edu, é uma das técnicas que eu acho que servem aí pra galera conseguir fazer essa análise e fazer por exemplo, uma estimativa do que é grande, o que é pequeno, o que é médio e tal. Muito bom, Acho que tem um post muito bom seu, inclusive, lá no blog da Plataforma Tech, falando sobre incerteza e complexidade, né, como lidar com isso, essa matriz, né. Depois a gente vai deixar aqui no post do episódio para quem tiver mais interesse e ler um pouquinho a respeito, né. Assim, voltando um pouquinho pro nosso tema aqui, né? Eu fiz esse pré aí, né? Só pra até... Porque com certeza o pessoal iria comentar a respeito disso, né? Mas você tá falando de métrica, mas... E aí como que eu, né, faço estimativa e tudo mais? E aí... Enfim, é só pra dar um cheirinho aí da nossa discussão e a gente partir pro nosso assunto principal hoje, né? E aí, olhando um pouco esse aspecto, assim, tendo isso mais bem definido nos times, né? Como é que a gente pode
extrair métricas de desenvolvimento, né? Eu já vi alguns, já adiantando um pouco o contexto dessa pergunta, eu já vi vários softwares, assim, várias integrações com GitHub e tudo mais, que fazem algumas análises, umas bem boas, assim, bem legais, interessantes de se ver, outras não tanto, assim, né? Como é que você define, cara, uma boa métrica, assim, né? O que é uma boa métrica quando a gente tá falando de desenvolvimento de software, assim? Eu acho que uma das coisas que é muito importante é a galera entender como aquela métrica ela vai conseguir ajudar na evolução. Então eu vou dar alguns exemplos. Cobertura, por exemplo, de teste, entendimento com relação ao tempo mesmo, o lead time que tem sido levado para que a minha suite de testes ela seja executada, ou até mesmo entender, poxa, baseado nesse código que eu tô acabando de abrir como, né, um código para revisão aqui, em cima de um analisador estático ali, como que tá a questão da complexidade daquele código, será que existe algum risco de bug dentro daquele código? São todas métricas que de alguma forma vão me ajudar o quê, né? Primeiro, otimizar, pensando um pouco naquela questão do tempo que o teste tem levado, otimizar o lead time do meu desenvolvimento, né? O tempo que eu levo para desenvolver as coisas e colocar as coisas em produção. E essas outras métricas mais ligadas à análise estática de código, elas acabam servindo como insumo para a galera saber se de fato aquilo que ela está construindo né, não carrega ali riscos e principalmente carregam erros, né, bugs, que se o time de alguma forma tem um processo maduro, que depois tem uma etapa de validação, esses erros com essas análises mais em estágios embrionários do fluxo, eles podem ser identificados e nem serem carregados para frente. Então, eu acho que, para mim, esses são alguns exemplos de métricas dentro de um contexto de desenvolvimento, de implementação, que são super úteis, super válidas. A gente tem uma série de ferramentas aí que acabam fazendo, né, esse tipo de análise, mas eu acho que o importante é saber, poxa, será que eu estou conseguindo otimizar meu ciclo de desenvolvimento e se eu estou conseguindo controlar a taxa de erro ou a taxa de falha que eu estou colocando em cima daquele código? Assim, acho que são métricas super relevantes aí. Legal, cara, legal. Só lembrando aqui, né, algumas coisas que você citou, elas estão, de certa forma, atreladas a um pouco a frameworks ágeis, assim, né? Quando você fala de lead time, né, de certa forma, elas se ligam de alguma maneira, né? Só se eu estiver me enganando aqui, você me corrija, cara. Não, você tem toda a razão, é isso aí. Legal. E assim, olhando essa parte assim de qualidade, eu acho que até é interessante a gente citar aqui que quando a gente comenta sobre métricas de desenvolvimento, né, muita gente acha que é só a quantidade de coisas que eu tô entregando e não a qualidade, né? Esse é o ponto interessante também de métrica, né, principalmente para software, né? Sem dúvida nenhuma, assim. E aí, né, quando a gente começa a falar sobre métricas ligadas à eficiência do processo de desenvolvimento, né, que aí entra essa questão do lead time, né, que é o tempo que as coisas levam para serem concluídas, a questão do próprio throughput, que é um outro tipo de métrica que vem da operação em produção, que fala um pouco sobre qual tem sido a vazão do meu processo, né, quantas coisas estão saindo no meu processo de desenvolvimento. Aí, poxa, tem outras métricas ligadas à eficiência de fluxo também, que remetem a gente para operação, que é do tipo assim, poxa, baseado no tempo que eu tenho levado para fazer as coisas, quanto tempo eu tenho de fato empregado de trabalho e quanto tempo as coisas têm ficado estocadas, né, ou paradas na minha fila de desenvolvimento. Então, assim, são todas métricas de eficiência que vão ajudar a equipe a, de alguma forma, também identificar como elas podem fazer as coisas de um jeito mais, né, mais assertivo e que otimizações elas precisam ou podem fazer em cima do processo delas de desenvolvimento. Mas concordo contigo que esse equilíbrio do lado da eficiência aqui, do processo com a qualidade, para mim, é um pouco onde mora toda a beleza do desenvolvimento ágil, né? E eu acho que uma frase que eu gosto de dizer sempre é agilidade sem práticas de engenharia, ela é flácida. E aí eu digo isso porque o recheio, né, do processo ágil é a questão da engenharia de software, porque é desse jeito que a gente consegue entregar software de qualidade, sabe? Então acho que tem um pouco dessa crença aí minha por trás. Sim, não, total, cara, total. E até entrando no detalhe desse tipo de métrica que a gente comentou aqui, né? Tem algumas outras coisas que a gente tá, por exemplo, testando aqui na empresa, testando há algum tempinho já, mas o lance do work in progress, né? Como que a gente limita a quantidade de trabalho sendo feito pra gente aumentar a quantidade de coisas que a gente quer entregar, dando mais valor, né, na parte da direita das colunas dos nossos quadros aqui, né? Do que na quantidade
que entra nesse funil, né? O que você acha também desse tipo de abordagem, né, cara? Que tipo de benefício a gente tem, né, ao adotar alguma coisa do tipo nos times? Boa. Eu acho que limitar o trabalho em progresso é um tipo de estratégia que garante foco, né, para as equipes. E aí eu assim, né, nessas andanças aí como consultor e interagindo com uma diversidade de times, uma das grandes dificuldades que eu vejo as equipes enfrentarem é elas conseguirem saber priorizar o trabalho, né? Então aí eu sempre gosto de trazer uma frasezinha assim, que é: prioridade devia ser uma palavra que você não coloca ela no plural, né? Você não tem prioridades, você tem uma prioridade, né? E aí, obviamente... Boa, esse é um bom ponto, cara. Então, é assim. E aí, pensando um pouquinho em método, né? Qual que foi a técnica que ajudou a gente a tentar trazer prioridade para as coisas? Foi a questão da limitação do trabalho em progresso. Porque quando a gente reduz a quantidade de coisas que nós estamos fazendo ao mesmo tempo, nós estamos garantindo que toda a energia e todo o foco do time acaba sendo centralizado para aquilo que é mais importante para o negócio, para aquilo que é mais importante para o produto e tal, né? Então, assim, a dica que eu sempre dou é: limitar trabalho em progresso ajuda a fazer com que as pessoas elas entreguem melhor e elas consigam ter clareza com relação ao que é o mais importante para o negócio ou para o produto naquele momento. Aí tem muita gente que me pergunta assim: pô, Albino, vale a pena limitar o trabalho em progresso por cada uma das etapas do meu processo, né? Então, sei lá, eu limito a quantidade de trabalho em progresso em desenvolvimento, depois eu limito a quantidade de trabalho em progresso em testes, depois eu limito a quantidade de trabalho em progresso aguardando publicação e coisas do gênero. Eu sempre sugiro pra galera começar de uma abordagem um pouco mais simples. Faz uma limitação do seu fluxo de trabalho como um todo, né? Não limitando por etapa do processo, mas sim no todo. Então, poxa, pensando como equipe, quanto de trabalho nós conseguimos absorver em todas as etapas e o que seria essa capacidade? Então, sei lá, vão ser 5 tarefas, vão ser 5 histórias de usuário, vão ser 5 demandas que a gente consegue absorver no fluxo como um todo, garantindo que ela vai entrar dentro daquele fluxo e ela vai sair, né, ali no final com qualidade, coisas do tipo. Aí, puxa, então pensa em quanto de trabalho você limita e aí define o que seria esse corte e com certeza alguém vai ficar incomodado com isso, porque sempre vai ter alguém querendo colocar mais trabalho em cima daquele limite que foi definido. Mas eu acho que aí tá a graça de limitar o IP. Cara, é isso que eu ia falar, né? Porque quando você coloca o IP, as pessoas, não, mas acho que tá na hora de aumentar aí, hein? Porque não tá dando a gente pegar aqui e tal. E aí começa as discussões dos times, né? De, pô, mas por que então a gente não começa a parear mais, né? E pegar essas histórias juntos aqui. E aí acho que umas discussões boas que começam a surgir nos times quando você começa a limitar o trabalho e progresso, né? Com certeza, com certeza. Isso é muito legal, dá pra você fazer até um paralelo com dinheiro, né, cara? Porque, pô, se você tem dinheiro infinito, que diferença faz? Você vai gastar R$50 ou R$10.000 pra comprar, sei lá, pra pagar um almoço? Não faz diferença, né? Agora, se você só tem R$50, você vai gastar todos os R$50 no seu almoço, pô, aí faz diferença, né? Começa a gerar esse sentimento, acho que tanto pro time, quanto pra fora, né? Pra comunicar com as áreas de negócio, de produto, pra falar, meu, entendo a sua necessidade, entendo a importância, a urgência que você tem, mas, cara, olha, entenda que isso aqui não é... bota aí 300 aí e vamos rodando aí e é nós que voa, sabe? Com certeza. E aí, até um ponto super importante, assim, com relação a limitar o IP, o que o Edu falou de gerar as discussões, assim, né? E gerar esse trabalho, esse senso coletivo com relação ao trabalho que tá rolando. Porque uma das coisas, eu até brinco, assim, né? Quando a gente começa a limitar o IP, pessoas que têm um pouco daquele comportamento de abrir muito trabalho, mas fechar pouco, né? E aí começa muito e não termina, e não dá acabativa, essas pessoas começam a ficar incomodadas, mas eu acho que é um tipo de movimento que ajuda essas pessoas a identificarem, poxa, realmente, o que adianta eu criar e, tipo, abrir, por exemplo, por request, revisão de código para 5 funcionalidades ao mesmo tempo, se o time só tem capacidade para revisar uma, assim, com qualidade e tudo mais, né? Então a pessoa começa a refletir, pô, agora eu só posso abrir uma revisão de código por vez, né? Então, deixa eu saber muito bem o que
que eu vou abrir aqui e talvez até ajudar o próprio time a revisar aquele código ou parear ali para pegar um feedback quando a pessoa estiver revisando e, enfim, isso vai trazendo aprendizado, isso vai trazendo colaboração, que eu acho que é um dos efeitos colaterais aí de limitar o WIP. Não, exatamente isso, cara. Eu acho que tem uns benefícios muito bons, assim, além de você começar a se importar com as coisas que você quer entregar, né, o lance de prioridade que você falou, né, no começo ali. Eu acho que cria essas coisas culturais, assim, no time que às vezes estava meio parada, meio morta, né. Alguns times que a gente começou a aplicar isso começaram a dar um pouco mais de importância ao pair programming, né. Então, de fato, essa técnica tinha acabado de nascer novamente no time por causa do WIP, né. Então, acho que faz muito sentido testar coisas do tipo e bem legal também a sua abordagem sobre como começar, né? Porque muita gente já começa limitando as colunas e aí já vai escolhendo alguns números meio aleatórios, assim, de work in progress. Daí também é um pouco complicado, né? Sim, com certeza. Muito bom. Bom, mudando um pouco de assunto também, né? Ainda sobre no mesmo contexto, né? Uma outra métrica que se ouve muito falar por aí, né? É o throughput, né, cara? A quantidade de coisas que a gente tá entregando, assim, o número de entregas que uma equipe tá fazendo, né? Essa também eu vejo umas discussões bem polêmicas sobre o assunto, né? Principalmente porque, como a gente falou, a complexidade das histórias às vezes é diferente. E como que a gente lida com isso, né? Complexidade das histórias, mais número de entregas. Como que a gente chega num denominador comum aí pra esse problema, né? Boa. Pra mim, assim, o throughput, ele acaba sendo um tipo de métrica que ela sozinha é muito perigosa, assim, né? Porque se você for olhar lá e aí cair, né, naquela tentação de, poxa, o time A tem um throughput de 9 coisas, né? E o time B tem um throughput de 3 coisas. Exato. Então o time A é melhor que o time B, né? E aí eu falo assim, não, muita calma nessa hora. Porque uma das estratégias que eu sempre sugiro às pessoas ao analisarem o throughput é, primeiro, quebrar ele por tipo. E aí isso ajuda principalmente as pessoas a entenderem, poxa, beleza, daquelas 9 coisas que o time A entrega, o que são? Aí, sei lá, num exemplo fictício, a gente poderia descobrir que das 9, 8 eram bugs que esse time A entrega e uma era funcionalidade, assim, de fato. Enquanto o time B, por exemplo, só entrega funcionalidades porque o código, né, que aquelas pessoas têm gerado, ele tem tido um índice de erro muito mais baixo. Então, por isso que, assim, a primeira observação que eu coloco é quebrar o throughput por tipo, porque isso vai trazer para a equipe uma visão sobre o que ela tem conseguido entregar a cada ciclo de tempo, né, e aí as pessoas podem analisar o throughput por semana, pode analisar o throughput por quinzena. Então, quebrar por tipo, para mim, é a principal dica que eu deixo aqui. Mas tem um outro ponto também que eu sempre pondero, que é, de alguma forma, se a equipe consegue classificar o que é demanda de valor, né? Então, eu vou dar um exemplo de demanda de valor muito comum dentro das equipes. Poxa, uma história de usuário, porque aí a pessoa ela vai conseguir pegar aquela funcionalidade, vai conseguir gerar, né, ter algum tipo de benefício, seja resolver um problema, seja conseguir gerar receita, reduzir custos ou coisas do tipo. Outro tipo de demanda de valor poderia ser mesmo uma demanda legal, né, onde o time precisa de alguma forma atender aquele requisito, porque senão aquilo vai implicar multas para empresas, enfim. É conseguir categorizar o que é demanda de valor e o que é demanda de falha. E aí demanda de falha as pessoas acabam, né, fazendo uma ligação direta com bugs, mas uma coisa que eu sempre coloco como observação também é que quando é aberto um chamado ou é aberto um tipo de suporte de dúvida com relação ao produto, isso talvez possa ser considerado como demanda de falha. É uma falha de comunicação, né? As pessoas não conseguiram operar o produto e aí por isso elas precisaram entrar em contato, né? E aí, pô, isso pode ter gerado um tipo de esforço pro time ter que ir lá, parar, fazer o atendimento e tal, coisas do tipo. Então, quando o time consegue, por exemplo, também, dentro de uma visão de tempo, né, semana e tudo mais, visualizar dentro do 100% do que foi produzido naquele período de tempo. Quantos por cento foi falha
falha e quantos por cento foi valor. Essa, pra mim, é uma visualização matadora, assim, se o time tá com aquele sentimento de, poxa, a gente só fica enxugando gelo aqui, só fica resolvendo bug, só fica... E aí, quando mostra um gráfico desse, né, e dando uma ideia de 100%, o time fala, ó, realmente, 90% da nossa capacidade ou da nossa vazão, do nosso throughput, foi em demandas de falha, os outros 10% foi em cima de bug. Isso pode, inclusive, ajudar a equipe a justificar, poxa, por que precisa ter alguma ação mais incisiva com relação a entender a causa raiz de problemas no código, ou por que talvez precise de mais gente dentro do time para poder, de alguma forma, separar ali e resolver o problema lá também na causa raiz e tal. Então, para mim, o throughput, ele é uma métrica que ela pode ser utilizada para dar uma visão de cadência, de produtividade da equipe, né? Mas também ela serve muito como esse motor sobre o que temos entregue e, em cima disso, tomar as decisões de saber se a gente está entregando aquilo que, de fato, está ajudando a resolver os problemas da empresa e das pessoas usuários aí. Muito bom, cara. E acho que até uma coisa que eu ia puxar aqui, esse lance de comparação de métricas entre times, né, cara? O quão perigoso é esse tipo de coisa, né? Principalmente para quem é gestor aí, ou gestora que tá ouvindo a gente, o lance de você comparar times e você comparar pessoas é um negócio muito, muito bizarro, né, cara? Total, assim, né? Eu até queria escutar a opinião de vocês com relação a isso, mas, assim, eu tenho uma tendência muito forte a dizer que, na realidade, assim, se a gente quer trazer algum tipo de comparativo, esse comparativo ele não pode ser em cima, sei lá, da quantidade de funcionalidades que a pessoa está entregando ou da quantidade de tickets que a pessoa está conseguindo fechar, porque isso não traz uma tradução direta com relação ao resultado que aquela equipe ou que aquele time, que aquela pessoa está trazendo para o negócio, assim, né? Então, assim, acho que existem outros mecanismos se a gente quer avaliar o quanto aquela pessoa ela tem sido importante para a equipe, o quanto ela tem sido ali relevante para o grupo e o quanto ela tem conseguido inclusive produzir, do que usar uma métrica como essa de throughput, por exemplo, para dizer, olha, não, você tem um baita throughput, tá? E daí? E talvez as 5 funcionalidades que eu codo, nenhuma delas vai pro ar, sabe? E nenhuma delas gera nenhum tipo de impacto financeiro para a empresa, né? Então, tipo, beleza, o que adianta eu ser a pessoa que coloca mais códigos na master, né, do meu produto. Então, por isso, assim, muito cuidado, e eu sou bem avesso, assim, a essa ideia de comparar e usar isso como forma de bonificar as pessoas, porque aí tem uma frasezinha só pra fechar meu comentário e escutar o que vocês têm a falar sobre isso, que é, o Goldratt, né, que é o pai da teoria das restrições, que é a essência por trás de otimizações sistêmicas e não otimizações em filas e coisas do tipo. Ele tem uma frase bem épica que é: diga como você me mede, que eu direi como eu me comporto. Então, você começa a dizer, a falar assim, olha, eu vou medir você por throughput. Pronto, a galera começa a colocar cada linha um commit que sabe, alguma coisa ali na master, um código na master. Pô, não, peraí, né? Não é bem assim. Mas eu queria escutar a opinião de vocês. Cara, pra mim, quando a gente fala de medir pessoas, pra ser totalmente honesto, eu não sei muito quais mecanismos utilizar de fato para você aplicar uma medição funcional em cima de uma pessoa, a não ser aquele velho acompanhamento do dia a dia que a gente tem, a gente vê como que a pessoa se comporta no time, como interage, quais as responsabilidades e papéis que ela assume dentro do time. Então eu não saberia como opinar para dizer, como é que a gente de fato, utilizando números, avalia se essa pessoa ela tá entregando muito valor ou pouco valor, sem ser por esse tipo de interações. E eu compacto muito da opinião que você tem quando a gente fala de comparação de times. Na verdade, assim, eu diria até que é um pouco ortodoxa, porque eu diria que não deve nem existir comparação entre times, né? Se você quiser, você pode de alguma maneira tentar compilar os dados para tentar olhar por uma maneira mais holística, para se dizer assim, se você tiver vários times, para tentar entender num quadro geral qual é o nível, não quanto você está entregando por time, mas de uma maneira geral, o que todos esses times estão entregando, sabe? Será que todos os times estão
entregando em sua maioria bugs, ou funcionalidades, ou histórias de valor, ou não, ou sim. Mas comparar é muito complicado, porque cada time é como se fosse um micro-universo muito específico e funciona de uma maneira específica, e às vezes determinado time tem uma hard skill ou uma soft skill muito mais avançada do que o outro time, e você precisa atuar nisso, ou de repente esse time só tem, sei lá, extrapolando aqui, esse time só tem 3 fronts e o outro tem 2, sabe? Como é que você vai colocar toda essa galera no mesmo balaio e depois comparar? Ou um que tem 3 sênior, outro tem 2 pleno e 1 sênior, sabe? Acho que tudo isso entra na conta, então essa comparação ela é muito perigosa pra gente fazer entre os times. Então eu compartilho um pouco da sua opinião, assim, e quando se trata de medir pessoas, cara, essa frase que você falou pra mim, assim, é muito isso, sabe? Então, cara, me diz como é que você vai medir, que eu me digo como é que eu me comporto. Pra mim, faz total sentido isso, assim. E eu não sei, honestamente, eu não sei muito que métricas a gente pode aplicar pra medir uma pessoa, um desenvolvedor, sabe? Mas essa comparação, pra mim, cara, ela não pode existir, assim. Seja pessoa a pessoa dentro do time, ou seja time a time, ou seja, sei lá, time de uma pessoa de um time, uma pessoa de outro time, vai saber, né, cara? Então... Não, eu sou total a favor de todos os pontos que vocês colocaram, e até adicionando um outro ponto também. Como é que você tem a certeza, né, de que isso faz algum sentido, considerando todos os cenários que vocês falaram, né, de balanço de senioridade no time, você tem também o tipo de histórias que a galera trabalha, a porcentagem de coisas que a galera entrega como, sei lá, refactor, bug, débito técnico versus realmente a entrega de valor, né? Será que não faz mais sentido a gente medir o quanto a gente tem gerado de valor, né, de impacto em quem usa as coisas que a gente faz, o software que a gente está fazendo, do que só medir linha de código ou quantidade de pull requests ou, sei lá, qualquer outro tipo de coisa que seja fácil, até como o Rafa falou no começo, né, fácil de você mudar o comportamento até das pessoas que trabalham na tua empresa, assim, né, que trabalham nos times, porque de fato são métricas que você consegue contornar muito facilmente, né, se eu sei que, sei lá, a gestão tá olhando por linha de código, eu vou começar a escrever mais linhas de código, é óbvio isso, é meio fato isso, né, se a gestão tá olhando o número de pull requests, eu vou mudar meu comportamento, a cultura minha de desenvolvimento para poder atender uma exigência de quantitativa, né, que isso não quer dizer, assim, nada, assim, né, no fim das contas, né, então minha posição é extremamente contra isso. De um outro lado também, eu vejo que, assim, o lance de comparação para mim realmente não faz sentido, né, de um outro lado também, algumas coisas que eu tenho visto, assim, por aí, servem às vezes, algumas métricas, né, que alguns serviços e algumas aplicações têm fornecido, né, para as empresas, elas fornecem até alguns gatilhos pra gente entender o que está acontecendo nos times, mas não pra metrificar de fato, né? Eu vou dar um exemplo aqui só pra deixar mais claro. De repente, o nível de atividade de alguma pessoa, por exemplo, num GitHub, o número de comentários, o número de, sei lá, commits, isso reflete alguma mudança específica em algum indivíduo, assim, uma pessoa que tá no teu time. De repente, isso pode ser um gatilho pra gente começar a olhar com mais carinho pras pessoas, né, através dessas métricas. Mas vocês acham que faz sentido? Um exemplo assim a pessoa diminuiu realmente o número de commits dela, mas será que foi uma mudança cultural que o time decidiu fazer em ter commits maiores? Ou realmente a pessoa tem passado por um problema pessoal? Ou realmente a gente tem aumentado o número de reuniões dos times? Isso tem afetado o coding day dela? Vocês acham que faz sentido algum tipo dessas métricas, assim, ou também não? Olha, eu acho que essas métricas, elas têm, pra mim, um propósito de ajudar a tentar identificar algum tipo de, eu não vou chamar nem anomalia, mas algum tipo de comportamento que não estava acontecendo até então dentro do time, assim, mas pra mim ela é muito mais um tipo de referência pra conseguir identificar, será que de fato existe essa anomalia dentro da equipe, ou existe algum tipo de mudança dentro da equipe, ou, sei lá, é justamente alguém deixou de combitar mais porque a pessoa tá pareando mais, sabe? Ou porque a pessoa ela tem feito até mesmo outros tipos de iniciativa, capacitando as pessoas dentro da empresa, ajudando em processo de onboarding, ajudando enfim, até mesmo a treinar em determinados assuntos. Então, assim, pra mim é um tipo de gatilho mais pra tentar, a partir desse gatilho, identificar o que tá acontecendo, do que necessariamente do tipo, não, você vai ser cobrado disso, ou, sabe, na avaliação de desempenho que você tem no final de um ciclo, se essa métrica estiver ruim, você corre o risco de não ser promovido, sabe? Eu acho que não seria
por esse lado, não. Seria pelo lado muito mais de identificar talvez algum desvio. Boa. Eu tendo a sempre a ir partir para esse lado de tentar identificar algum tipo de coisa que realmente é fora do comum, assim, para aquela pessoa. Mas, no geral, usar isso como uma métrica de performance e avaliação de desempenho de alguém é realmente bizarro, assim, né? Então, enfim, eu acho que é ponto pacífico entre nós três aqui isso, né? Pra mim, assim, cara, não entregou menos que 2 histórias na semana, é demitido. Não tem conversa não, cara. Palhaçada. Hashtag Ramon Gereitão, né? Cara, eu tenho uma dúvida particular mesmo, eu nem sei, tem um pouco a ver com esse tópico que a gente tá falando, que é assim, a gente tem N papéis e N definições dentro dos times ágeis, né? A minha pergunta é a seguinte, qual seria o papel, quem seria essa pessoa que vai, sabe, tentar extrair essas métricas e tentar fazer o acompanhamento dessas métricas e tentar identificar anomalias ou não, ou se esse comportamento é padrão ou não, ou tentar criar as métricas, sabe? Onde que fica um pouco dessa responsabilidade? Isso fica com o Scrum Master, ou será que de repente, quando a gente fala de outros tipos de métricas, isso vai um pouco pra figura do PO? Eu sempre tive um pouco dessa dúvida quando a gente fala, de medir essas entregas, as qualidades dessas entregas dentro do time. Boa, essa é uma boa pergunta, sim, Ramon, porque aí eu vou dar aquela resposta de consultor, né? Depende, mas brincadeiras à parte, assim, eu tenho pelo menos um frame na minha cabeça que diz métricas que você deveria observar quando você está olhando um contexto ágil, né? Métricas no domínio de processo, então, tudo isso que a gente comentou, throughput, WIP, o lead time e tal, são métricas ligadas a processo e eficiência e como a gente pode fazer as coisas de um jeito mais otimizado e reduzindo desperdícios e gerenciando os gargalos. Para quem tem uma estrutura tradicional ali de uma equipe ágil que tem uma pessoa agilista, né, ou uma pessoa Scrum Master e tudo mais, geralmente esse tipo de métrica de processo fica no domínio dessa pessoa. Quando a gente fala de um outro domínio de métricas, que é a parte de métricas de produto, e aí a gente está falando sobre negócio, então, quanto que tem sido, né, a geração de receita daquele meu produto, qual tem sido a taxa de evasão dos meus clientes, qual tem sido o custo de aquisição dos clientes, a conversão que eu tenho tido dentro do meu processo de contratação daquele meu produto, ou até mesmo a conversão quando eu estou falando, né, pagamento de um produto ou de um serviço, enfim, métricas ligadas ao domínio de performance de negócio. Geralmente a pessoa que acaba puxando um pouco desse tema, assim, dentro das equipes que tem uma estrutura ágil, é a pessoa que está com o papel de gestão de produto. Então, gestora, né, PMs, né, gerente de produtos, ou, enfim, algumas estruturas aí, as pessoas nomeiam como Product Owner, mas, enfim, é essa pessoa que está no domínio gerenciando ali o produto em si. Aí, existem outras duas dimensões, que é a dimensão técnica, e aí gira muito em torno dessa questão de, como tem sido a colaboração das pessoas dentro da minha base de código, como tem sido a análise estática desse meu código, como tem sido meio que a saúde daquele ativo que é o software. E aí, né, essa responsabilidade, assim, não existe uma pessoa que se destaca com relação a isso, mas se você tem numa estrutura alguém que é gestora de líderes técnicos, ou se alguém que é líder técnica, né, daquele produto, é alguém que está observando isso, está pensando nisso, porque ela tem um senso de responsabilidade sobre o ativo do software ali que está sendo desenvolvido. E aí tem a dimensão de pessoas mesmo, e aí entra muito a questão de, como as pessoas estão engajadas, como as pessoas têm se avaliado com relação ao trabalho que elas têm feito, como elas têm avaliado as pessoas que são pares delas com relação ao que tem sido desenvolvido. E aí é alguém que está numa camada de gestão, e aí, pode ser a pessoa que é líder técnica, pode ser a pessoa que é gerente de produto, pode ser a pessoa que é gerente, enfim, de desenvolvimento, mas é uma pessoa que está preocupada no desenvolver das pessoas que estão dentro daquela equipe. Aí, dentro daqueles papéis Scrum Master, PO e time, por exemplo, essa dimensão de pessoas, ela não tem necessariamente alguém que seja quem esteja puxando esse tipo de dimensão. Mas eu sempre gosto de olhar dentro dessas 4 perspectivas e jogar um pouquinho dessas responsabilidades em cima desses papéis que eu comentei. Ah, legal, cara, legal.
Pô, legal, cara. E assim, pra gente encerrar aqui, né? Que tipo de conselho que você dá, assim, principalmente pra galera de desenvolvimento, né? Que às vezes veem essas métricas como algo do tipo, ah, meu Deus, agora estaremos sendo observados aqui, observadas e, cara, agora ferrou e o que eu faço, né? Que tipo de conselho você dá, principalmente pra galera de tech, assim, quando vê esse tipo de discussão, como que elas podem colaborar também, né? De certa forma, mostrar a importância de algumas métricas e até realmente rebater essas outras métricas que não fazem muito sentido, né? E assim, e depois um adicional até pra galera que tá indo pra esse caminho de gestão ou tá ouvindo a gente também aqui num podcast de desenvolvimento, né? Mas tem muita gente que acaba tomando o caminho de gestão também e ouve a gente ainda, né? Que tipo de conselho que você dá aí pra galera, assim, pode ser bem abrangente, eu sei que eu te peguei meio que no assunto bem complexo, mas das coisas principais que você recomenda pra galera aí. Boa, eu acho que, assim, a dica que eu dou é utilizem as métricas e pensem nas métricas que fizerem sentido pro contexto onde, né, vocês estão. Então, existem uma série de referências aí sobre, poxa, como eu posso medir o meu processo, como eu posso medir a qualidade do meu código e tal. E aí eu sempre digo para as pessoas que primeiro, identifique onde tem doído mais dentro do contexto onde você tá. Poxa, será que eu tenho me incomodado com relação à taxa de bugs que tem aparecido dentro do software? Eu tenho me incomodado com, poxa, dá a impressão de que o time não tá conseguindo ser produtivo, ou eu tenho me incomodado com o tempo que as funcionalidades têm levado para serem construídas e tal. E a partir dessas boas perguntas que você começa a gerar desses incômodos, você começa a ir atrás de referências e de métricas, porque invariavelmente vai existir alguma referência, alguma métrica que vai te ajudar a responder essa pergunta, esse dilema que você tá vivendo. Então, eu acho que, assim, primeiro formate boas hipóteses, defina boas perguntas e vá atrás das métricas que vão te ajudar a responder essas perguntas. Então, acho que pra mim essa é uma dica de ouro, assim, quando a gente tá falando sobre isso. Outra dica de ouro comece com algum tipo de métrica e entenda, né, coloca aquilo como essência. A métrica, ela não serve pra julgar, ela não serve pra comparar, ela não serve como forma de enfim, fazer com que as pessoas elas se sintam amedrontadas, mas ela deve sim servir com o propósito de fazer com que as equipes evoluam. E se existe essa clareza com relação a essa mentalidade, busque referências que sempre colocam o time em desafio. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar poxa, se o tempo que a gente tem levado para fazer as funcionalidades, sei lá, nos últimos 2 meses tem sido de 7 dias por funcionalidade, poxa, o que a gente pode fazer para reduzir desses 7 dias para 5, sabe? Será que tem algum tipo de otimização que a gente pode fazer? Então utilize as métricas como uma referência para desafiar o status que você se encontra, assim, como equipe, e isso faz com que gere um senso de pertencimento e um senso de propriedade com relação àquilo que é feito pela equipe, que tira aquela visão de que a métrica é coisa de agilista, a métrica é coisa de PO, a métrica é coisa lá da pessoa que é líder técnica, e traz um senso de que, a métrica é do time, a métrica é aquilo que faz com que nós como equipe saibamos se nós estamos indo pro caminho certo ou não. Então, né, esse senso de propósito com relação à métrica também é super importante. E acho que aí a dica pra fechar comece com pouco. Se vocês, né, tem muita gente, principalmente eu gosto de falar isso pra quem é agilista e tal, e ou gestor, que nossa, descobriu 15 métricas e leva as 15 numa reunião pro time que nunca viu aquelas métricas. Aí eu falo assim, galera, vocês vão assustar as pessoas já vão começar a criar aversão ao número, né? E em cima disso, aquilo que vocês esperavam que era gerar aquele senso de colaboração, vai gerar um senso de bloqueio, de barreira. Então, comece de forma gradual. Comece educando as pessoas a como ler os dados, comece fazendo com que as pessoas consigam entender o propósito por trás daquele dado, e faça com que as pessoas comecem a, em cima daqueles dados, tomarem decisões, tomarem ações, assim. Então, eu acho que essas são as 3 dicas gerais, e aí, principalmente para quem tá como pessoa gestora, assim. Eu acho que criar um painel que te diga como está a saúde daquela equipe, como está a saúde daquele produto, como está a saúde daquele processo, são referências super importantes para, inclusive, você saber
saber o que você precisa fazer para otimizar o seu trabalho, para fazer com que as pessoas elas consigam atuar de uma forma mais colaborativa e até mesmo para que você possa ajudar elas a elevarem o nível e a se desenvolverem. Então eu acho que a dica que eu dou para quem tá né, numa posição de gestão hoje e quer ter métricas saiba se você está conseguindo medir hoje referências que estão dizendo como está a saúde do ambiente que você está gerenciando ali. Acho que assim eu fecho essas minhas dicas aí, eu não sei se respondi, Edu, mas é um pouquinho disso aí. Respondeu. Excelente. Não, super respondeu, cara. Acho bem legal essas dicas. Eu acho que faz muito sentido pra gente começar a refletir mesmo, né? E acho que fica aquela dica de sempre, né, cara? Que você começou falando, eu só vou espelhar o que você tá falando e repetir, mas ir atrás da dor antes de arrumar ela, assim, né, cara? Antes de cutucar uma ferida que nem existe, né, cara? Vamos tentar remediar algumas coisas que acontecem já, o que tá doendo, vamos tentar resolver aquilo que tá doendo antes da gente criar mais dor onde não existe, né? Esse que é o ponto. E eu acho que as métricas, a gente pode fazer essa mesma analogia, né, cara? Só pra gente finalizar aqui, a gente chamou o Rafa aqui e, pô, Rafa, se quiser também falar um pouquinho sobre o teu livro, né, cara, de métricas ágeis, eu vou confessar que eu deixei na minha lista de compras, cara, e enquanto a gente tava gravando aqui, eu acabei de comprar o seu livro, cara. Então, mais um leitor aí, ó. Pode fazer o seu momento jabá aí, cara. Boa, então, beleza. Momento jabá. Isso. Em 2017, junto com a galera da Casa do Código, eu acabei compilando um pouquinho desse aprendizado que eu tive com relação a métricas, né, no livro chamado Métricas Ágeis, Obtenha Melhores Resultados de Suas Equipes. E aí, assim, na realidade, é uma leitura que eu particularmente gosto. Tem muito da minha cara com relação a como levar esse conteúdo, né, pro dia a dia das equipes, que é tentando mostrar um pouquinho de referência e aí depois em cima de um estudo de caso, e aí todos os casos que eu apresento dentro do livro são casos que eu vivi, como aquelas métricas elas foram úteis dentro daquele contexto, e aí deixar algumas outras dicas mais práticas de como poder levar aquele assunto para a próxima segunda-feira ou para o próximo dia aí. Então acho que fica aí a dica, e aí acho que a questão é vocês conseguirem consumir o conteúdo do livro. Eu sempre peço para as pessoas deixarem feedbacks lá no Goodreads sobre o que acharam do livro, se foi bacana, se não foi bacana. Eu tô programando aí já uma segunda edição desse livro para poder falar um pouquinho mais sobre métricas de produto e métricas, né, ligadas à eficácia das coisas e tal, fazer as coisas certas, e também trazer algumas outras métricas aí de eficiência de processo que eu acabei observando nesses 2 anos desde a publicação do livro, mas enfim, fica o convite, acho que pode ser uma leitura bem útil aí pra galera que tá escutando o podcast hoje. Muito bom. É engraçado que o que o Edu falou, eu acabei de inclusive mandar um print no chat dessa gravação aqui, que eu acabei de comprar o livro também pra ler. Então olha aí. Muito bom, tá vendo? A gente tá fazendo, só lembrando a galera que, né, mais uma vez aqui, eu sempre reforço, não é um episódio jabá, né? Então, mas a gente gosta muito de indicar conteúdo excelente. Então, pô, eu fiquei de comprar o teu livro faz um tempão, Rafa, mas principalmente pegando alguns insights, assim, algumas palestras, né? Que a gente tá também nesse mundo de agilidade há algum tempinho também. Eu tô, né, alguns anos aí perseguindo conteúdo sobre isso. Eu sempre te vejo falando, falei, pô, preciso comprar o livro do Rafa, cara. Então, acabei de comprar. Mas a gente vai deixar no link aqui da descrição do post pra quem tiver interesse também. E acho que é isso, cara. Mais alguma observação aí? Tem alguma coisa também, Ramon, pra falar? Pra gente encerrar o episódio? Não, cara, pra mim foi, cara, episódio excelente. Rafa, obrigado, cara, demais ter falado com a gente aqui. Porra, foi uma puta aula, assim, deu até um ânimo, assim. Porra, eu e o Edu, a gente sempre vem conversando sobre temas como esse. Esse é um assunto que, cara, sempre aparece, sabe? A gente sempre fica discutindo, puta, como é que será que a gente faz isso? Ou será que esse é um bom caminho? Ou será que não? Então, cara, achei excelente, cara. Foi um papo muito, muito legal mesmo. Poxa, eu que agradeço, assim, o convite. Acho que, pra mim, é sempre muito importante estar compartilhando, enfim, e estar também aprendendo, porque eu acho que a cada interação, né, podcast, palestra, evento, enfim, clientes que eu vou passando, assim, eu vou aprendendo um pouco mais e, assim, espero que pra comunidade aí do Dev na Estrada, esse podcast
possa gerar algum insight interessante. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Muito bom, muito bom. Legal, muito bom. Cara, mais uma vez agradeço aí o tempo, né, disponibilidade de participar desse episódio e, cara, seja convidado aí pra gente falar de mais coisas aqui no Dev na Estrada, cara. Pô, com certeza, vai ser um baita privilégio aí pra mim. Muito bom, muito bom. Bom, até então o nosso próximo episódio. Se você quiser deixar comentários aí, que tiver dúvidas ou tiver alguma sugestão pra esse assunto, entra lá no nosso site devnaestrada.com.br. Procura a gente também lá nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook, onde você achar que dá pra entrar em contato, a gente responde. Lá nos comentários a gente tá super ativo também, né, Ramon? Respondendo a galera. Exato. Então, enfim, encontra a gente lá e vamos discutir sobre isso, que é um assunto super legal. E até a próxima, né? É isso aí. É isso aí, até a próxima. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.